Boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no Três Pontas Estúdio Live com o nosso quadro Diário Jurídico, comigo, Milena Vieira, advogada e especialista em Direito do Trabalho. Hoje vamos falar sobre um assunto muito comum no dia a dia do trabalhador, as horas extras. Quem nunca precisou estender sua jornada de trabalho para finalizar um projeto no prazo, compensar uma saída antecipada ou até mesmo suprimir seu horário de almoço e repouso para continuar trabalhando. Apesar disso ser algo rotineiro, ainda gera muitas dúvidas e infelizmente muitos erros no pagamento que podem trazer prejuízos no bolso do trabalhador. Por isso vamos entender o que a lei diz, quem tem direito, quais são os limites e como calcular corretamente essas horas extras. Precisamos primeiro entender o que são essas horas extras. A gente sabe que a nossa jornada de trabalho ela já está prevista na nossa Constituição Federal no artigo 7º, que estabelece uma duração normal de 44 horas semanais, geralmente distribuída em 8 horas diárias. E essa jornada ela pode ser flexibilizada por acordo individual ou norma coletiva. Considera-se hora extra toda aquela prestada além da jornada contratual. Como há uma extrapolação do tempo normal de trabalho, essas horas elas possuem um valor superior à hora comum. Então a nossa legislação ela autoriza o pagamento com adicional de 50% mínimo sobre o valor da hora normal, justamente para compensar você, trabalhador, de desgastes, de abusos. Então é super importante você sempre estar aí verificando suas horas extras estão sendo pagas corretamente. Mas você sabe quais são os limites para hora extras? A regra geral, ela está prevista ali no artigo 59 da CLT, que permite a realização de até 2 horas extras diárias, desde que haja um acordo escrito entre empregador e empregado ou uma previsão em convenção coletiva. Contudo, existe uma exceção no artigo 61 da CLT, nos casos de necessidade imperiosa, como força maior ou serviços inadiáveis que possam causar ali um prejuízo para o empregador ou para a empresa, a jornada ela pode ser prorrogada em até 4 horas no dia. E nessa situação, o adicional mínimo ele será de 25%. E a exigência ela pode ocorrer independente de um acordo prévio estabelecido pelo empregador e pelo empregado. Mas vocês sabem como essas horas extras elas devem ser pagas? As horas extras elas devem ser pagas com adicional mínimo de 50%. Aos domingos e feriados, o adicional é de 100%. A norma coletiva da categoria ela pode prever aí um percentual maior, prevalecendo sempre a condição mais benéfica para o trabalhador. Um exemplo prático que muita gente não sabe foi o que aconteceu semana passada no Carnaval. O Carnaval é um feriado facultativo, ou seja, a empresa ela não é obrigada a pagar uma hora extra se caso o trabalhador ele vier a trabalhar nesse dia de Carnaval. Por quê? Sendo facultativo, não há uma obrigatoriedade de ser pago essas horas. A gente precisa entender que tem algumas leis municipais que o Carnaval é sim feriado, como lá na cidade do Rio de Janeiro. Lá é feriado porque existe uma lei municipal para isso. Mas na maioria das cidades, aqui do nosso Brasil, o Carnaval não é considerado um feriado obrigatório, e não precisando aí o empregador pagar por essas horas extras. Se caso o empregador ele dispensar o funcionário, ele também, nesse dia, ele também não pode descontar, ou se caso houver ali um banco de horas, aí é uma situação totalmente diferente. Então, se caso não haja uma previsão no acordo ou uma norma coletiva,
o empregado ele pode recusar a realizar horas extras, salvo nos casos de necessidade imperiosa, ou seja, quando a empresa, infelizmente naquela situação, ela não pode deixar o empregado ir embora sem terminar o serviço, porque pode vir causar aí um dano ou um prejuízo para a empresa. Mas as remunerações dessas horas extras, elas devem ser pagas na próxima folha de pagamento. Ainda existe uma possibilidade por meio do banco de horas ou acordo de compensação. Então, no banco de horas individual, a compensação ela deve ocorrer em até 6 meses. Se previsto em norma coletiva, essa compensação tem um prazo de até 1 ano. Já no acordo de compensação individual, ela deve ocorrer dentro do mesmo mês. E quando a empresa ela não precisa pagar essas horas extras? A nossa legislação ela prevê algumas exceções. Então, empregados que exercem uma atividade externa incompatível ali com o controle de jornada do empregador, ela não tem o direito de receber essas horas extras, desde que essa condição ela esteja devidamente registrado na carteira de trabalho do trabalhador. Temos também outra exceção, que são os cargos de confiança, que possuem aí poderes de gestão, como gerentes, e recebem aquela gratificação mínima de 40%. Então, esses também não estão sujeitos a um controle de jornada. Temos também mais uma exceção, que é o se houver controle efetivo por meios tecnológicos, como registro de login e logout, pode haver ali um direito a horas extras, mas cabe você, trabalhador, comprovar se realmente houve ali ou não essas horas extras. Temos também um intervalo para almoço que pode gerar para você o pagamento de horas extras. Isso mesmo. O artigo 7.1 da CLT garante ao trabalhador que cumpre ali uma jornada superior a 6 horas diárias ao intervalo mínimo de 1 hora para repouso e alimentação. Caso o empregador, durante este período, ainda que parcial, o tempo é suprimido, ele deverá ser pago com acréscimo de 50%. Então, o que isso quer dizer? Você está lá no seu horário de almoço e repouso, você tem costume de almoçar na empresa e acaba que você almoça correndo porque o empregador precisa de você ali rápido. E você faz 20, 30 minutos só de almoço. Esses 30 minutos e 40 minutos que foram suprimidos, eles devem ser pagos com um acréscimo de 50%. Após a reforma trabalhista, apenas o período efetivo suprimido que vai ser pago. Ou seja, esses 40 minutos, esses 30 minutos em que você não teve ali seu período de repouso e alimentação. Só que com natureza indenizatória, ou seja, sem reflexo nas demais verbas salariais. E agora eu quero explicar para vocês também como calcular primeiro e necessário descobrir ali o valor da hora normal. Então vejamos, se você é um trabalhador que ganha aí R$1.000 por mês, para você descobrir qual que é o valor da sua hora normal, você precisa colocar R$1.000, que é o valor do seu salário, e se você tem aí uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, se a gente for colocar isso no mês, vai dar aí equivalente a 220 horas. Então, você vai dividir R$1.000 por 220. Então, você vai chegar ali num cálculo de 4,54. Esse é o valor da sua hora normal, da sua hora comum. Para você saber qual que vai ser o valor do seu adicional mínimo, que é de 50%, você vai pegar este valor que você tem, que é 4,54, vai fazer vezes 1,5. Uma conta bem simples, e você vai chegar ali no seu valor da sua hora extra, que vai chegar em R$6,81. E se você, naquele mês, você fez aí
15 horas extras. Você vai fazer vezes 15 e você vai chegar ali no seu valor da sua hora extra no mês, que está dando aí um valor de R$ 102,15. E esse valor, ele vai aí entrar com reflexo nas suas verbas salariais, ou seja, no seu aviso prévio, no seu descanso semanal remunerado, no seu 13º, nas suas férias mais um terço constitucional, no seu FGTS, na sua multa do FGTS, caso você for demitido sem justa causa. Por isso é importante que você, trabalhador, tenha todas as suas horas extras colocadas no Olerite, porque se for o pagamento por fora dessas horas extras, você não vai ter o direito desses reflexos. E quem deve comprovar essas horas extras, no caso de você, trabalhador, ingressar com uma ação na justiça pleiteando o não pagamento dessas horas? Nas empresas com mais de 20 empregados, o controle de jornada ele é obrigatório, conforme a nossa CLT. Nestes casos, o empregador ele deve apresentar os registros. Se caso ele não apresentar, neste processo prevalece a jornada alegada pelo trabalhador. E quando não há obrigatoriedade, se a empresa não tenha mais de 20 funcionários, ela não tem essa obrigatoriedade de ter o controle de ponto. Então, o empregado ele deve comprovar essas horas extras para garantir esse pagamento. E isso pode ser feito por meio de testemunhas, mensagens, e-mails ou registro de sistema. Uma prática comum é sempre você estar com a sua localização ligada do celular, e isso serve também como meio de prova. E isso também se aplica a atividades externas e ao teletrabalho. Então, com a reforma trabalhista, ela passou também a admitir uma redução de 30 minutos, desde que haja uma prevenção ou um acordo coletivo. Essa redução é no horário da alimentação e do seu repouso, se você faz mais de 6 horas diárias. Isso pode acontecer, mas a empresa ela precisa buscar uma autorização na Justiça do Trabalho ou ter ali um acordo coletivo ou uma previsão em convenção. E temos também, a lei também define uma modalidade que veio aí com a pandemia, que é o teletrabalho ou home office. Então, nestes casos, ali não há um controle de jornada e você também não precisa estar aí, você não recebe, não vai ter esse direito de horas extras. E outra mudança também que foi permitido foi o registro por exceção. O registro de ponto, se o empregador ele coloca lá, você pode colocar somente ao dia que você fizer horas extras. Então não tem aquele controle de ponto todos os dias, mas se você fizer uma hora extra, há esse registro de ponto por exceção. Isso também veio com a reforma trabalhista e várias empresas têm aderido a essa modalidade. Então nele vai ficar autorizado que o empregador ele controle apenas as horas extras da empresa e não anota ali uma jornada regular. Dessa maneira, essa modalidade ela é válida desde que haja também um acordo coletivo ou individual. Este foi o tema da nossa live de hoje. Eu espero que tenha gostado. O tema horas extras traz muita dúvida para você, trabalhador. Então, eu espero que você possa encaminhar essa live para outras pessoas para que elas fiquem sabendo sobre os seus direitos e como calcular as horas extras.